Companheira Tanabe, ocupe a tribuna virtual para a sua palestra de número 708. Por favor. Boa tarde, pessoal. É uma grande honra aqui estar com vocês para falar um pouco sobre segurança na via pública. E, ao iniciar, eu quero parabenizar o Adílio Valadão, ele que faz parte lá do grupo de Rotarieiros no Trânsito e vem fazendo um trabalho maravilhoso já há muitos anos de prevenção aos acidentes no trânsito, principalmente em escolas. Hoje nós vamos falar de segurança na via pública. Nós temos uma estatística horrorosa, quase 100 mil pessoas morrem todo ano em acidente de trânsito. Então nós temos aí vários exemplos, aí um ônibus que caiu de um viaduto, matou 7 pessoas, um outro lá em Itaguaí, o outro lá em Muriaé, que caiu no rio. E aí, estatística não falta. Aí só um exemplo de um ônibus que capotou, ele ficou achatado, tá vendo? Então eu coloquei do lado direito o ônibus inteiro e do lado esquerdo como é que ele ficou depois que capotou. Todo o pessoal que viajava no segundo andar do ônibus faleceram. E eu queria comentar com vocês que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Porque é muito fácil, né? A imprensa, né, e os homens públicos sempre falam em falha humana. E, na verdade, grande parte desses acidentes não é falha humana. São defeitos na via, são defeitos que induzem as pessoas, o motorista, ao acidente. Então eu queria mostrar para vocês que tipo de problema que costuma acontecer. E para isso nós vamos fazer um passeio rápido pela linha vermelha que corta aí o Rio Comprido. E lá eu consegui elencar alguns problemas. E depois eu pretendo mostrar para vocês qual é o encaminhamento que nós, como rotariano ou o próprio Rotary, pode fazer perante a autoridade pública. A palestra de hoje eu montei 230 transparências com número de norma, a legislação, então está super detalhado. Mas para não ficar perdendo tempo com o número de norma e esses detalhes, eu gravei um arquivo em PDF. Todas as 230 transparências estão no arquivo PDF e vocês fotografando esse QR Code, vocês podem baixar esse arquivo QR Code com o QR Code e posteriormente mostrar, principalmente para diretores de escola, que eles talvez tenham um grande interesse em melhorar as condições de segurança no entorno das escolas. Ao final da palestra eu apresento novamente esse mesmo QR Code. A linha vermelha é uma via expressa que liga a região norte do Rio ao centro, basicamente. Aí tem um traçado, aí tem uma fotografia e tem alguns acessos que eu consegui coletar. Aí está o histórico, ele levou muitos anos para ficar pronto, né? E eles contrataram um arquiteto espanhol que obviamente não estava familiarizado com toda a legislação e normas técnicas brasileiras. Então, a linha vermelha já traz de concepção, né, erros de concepção que precisariam ser sanados. Ele corta uma região cheia de favelas, né, que vocês chamam de comunidade, e obviamente é um lugar que apresenta um risco relativamente alto. Quem construiu foi o governo do estado, mas depois ele resolveu passar o comando para a prefeitura, e a prefeitura simplesmente recebeu uma via cheia de problema e nem se verificou em levantar quais eram esses problemas ou o que deveria ter sido feito para eliminar ou sanar esses problemas. Quando a gente fala que é uma via expressa, o conceito normal das pessoas é que via expressa é uma via rápida. Mas, na verdade, esse termo via expressa é um termo técnico que
é determinado pelo Ministério do Transporte. Então, o Ministério do Transporte divide as rodovias, né, as vias terrestres, em diversas classes, né? Então, eu tenho a classe 4, dividida em A e B, a classe 3, classe 1, 2, classe 1 entre A e B, e a classe especial, classe 0. E a divisão de uma classe para outra é feita pelo volume diário médio de veículos. Então, se eu tenho uma média de 1.400 veículos por dia, eu já estou entrando na classe 1B. E essas vias brasileiras, elas podem ser vias locais, que atendem basicamente os moradores, para entrar e sair da sua residência. E nessas vias locais é proibido o tráfego de caminhões e ônibus. Nós temos vias coletoras, que é justamente onde passa o ônibus, vai coletando as pessoas para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir passear. E nós temos as vias arteriais, onde é proibido ter parada de ônibus e coisa e tal, que é uma via de ligação rápida. São esses 3 tipos de vias que nós temos no Brasil. Aí então, um desenho mostrando aqui embaixo, né, uma via local, as casas aqui, né, e aí velocidade máxima de 30 km por hora, não passa ônibus, não passa caminhão, a não ser caminhão de entrega de gás, por exemplo, né? Depois, essa via local deságua numa via coletora, aí sim, na coletora passa ônibus, e a via coletora deságua numa via arterial, e a via arterial tem uma conexão com a via express. São essas 3 tipos de vias que nós temos aí. Quando você fala em via express, ela é uma classe 0, né, uma classe especial, e tem como diretriz 120 km por hora. Então eu, como engenheiro, se for contratado para fazer uma via expressa, eu vou tomar como base a velocidade diretriz de 120 km por hora. Então, quem determina esse tipo de coisa é o manual IPR 742 do Ministério do Transporte, através do seu Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre, e aí ele estabelece que a via expressa não pode ter acesso, travessia de pedestre, não pode ter cruzamento com via coletora, nem com via arterial, tá? A norma é muito clara, mas às vezes, por incompetência das autoridades responsáveis pelas vias, alguns itens de segurança são negligenciados, resultando em vias com defeitos que induzem a falhas humanas. Vamos ver alguma dessas falhas fazendo passeio pela linha vermelha. Aí eu tenho acesso à linha vermelha e eu estou reparando que falta a sinalização vertical de advertência, essa placa amarela que diz, olha, tem uma curva suave logo à frente. Então, à noite, se tiver com problema no farol ou mesmo com a iluminação, é capaz que o motorista desavisado ele vai em frente e bate lá na mureta. Quem estabelece as normas, né, para essas placas de advertência é o volume 2 do sinalização vertical de advertência do Código de Trânsito Brasileiro. Lá tem o tamanho e as condições que se aplicam essas placas aí. Então, por exemplo, entre uma placa que à frente tem uma curva fechada ou uma curva suave, a placa A1A e A2A, o critério é técnico. Não é porque eu passei por ali e falei, puxa, mas essa curva aqui parece ser perigosa, e apliquei algum critério subjetivo. No trânsito a coisa não funciona desse jeito, então eu tenho aqui um equacionamento matemático e com base nisso é que eu vou determinar qual placa que vai, se é A1A ou se é A2A, assim que é feito. E essa placa é colocada sempre do lado direito e assim por diante, tem uma série de regras. Outro acesso que eu detectei, eu não tenho a placa de regulamentação, essa placa vermelha, tá vendo? Então esse acesso está faltando aqui do lado direito, essa placa dizendo, cuidado, você vai entrar numa via preferencial. O interessante é que já houve época, eu peguei no Google Street uma foto antiga de 2015, e nessa foto antiga eu tenho tanto a placa de advertência, né, a vermelha, como a placa de solo também, tá vendo? O triângulo invertido está em 2 lugares. Então se tinha, por que não tem mais?
Então, isso que é negligência, né, do órgão responsável, né? Então, as placas vermelhas, elas são regulamentadas pelo volume 1 do Manual de Sinalização. E as placas, o sinal de solo, por exemplo, vaga de cadeirante, né? Vaga de estacionamento. Eu queria, dentro do meu condomínio, demarcar as vagas para veículo. Qual o tamanho dessas vagas? Eu tenho que seguir pelo volume 4, sinalização horizontal estabelecido pelo Ministério dos Transportes, mesmo dentro do meu condomínio particular. Então, tem dimensões que eu tenho que obedecer. E aqui eu tenho um outro exemplo, onde eu tenho um poste de sinalização instalado em cima da barreira de contenção lateral. Isso é uma coisa totalmente irregular, né? Eu tenho aqui o poste da sinalização e o poste da iluminação, né? Como detalhe, vocês estão vendo que o poste ele é fixado com meio de parafuso na própria barreira de concreto lateral. Isso é totalmente irregular, porque essa barreira ela serve para, se um veículo, né, ficar desgovernado, estourar o pneu, ou um dia de chuva ele derrapar, essa barreira de concreto ele segura o veículo e não deixa ele cair lá embaixo. Para isso que ele existe. E o fato de existir um poste como esse, de metálico, rígido, em cima, vai provocar, né, o veículo vai se chocar contra esse poste e ele vai capotar. Então, em vez da barreira simplesmente evitar e redirecionar o veículo para dentro da via, o poste vai provocar o capotamento e provavelmente a morte dos seus ocupantes. Então, isso é uma coisa totalmente irregular. Tá aí um detalhe, onde é tudo parafusado, isso é totalmente irregular. Esses postes têm que ser imediatamente retirados daí. Como que deveria ser? Então eu tenho aqui a barreira de contenção, né, de concreto, e o poste está a pelo menos 1,80 m da linha de bordo, né, da pista da pista carroçável. Então ele tem que ficar longe, né? E isso é uma coisa do ponto de vista de engenharia muito simples, tá vendo? Basta instalar um consolo do lado, né? E o poste de iluminação ou de sinalização, ele fica fincado e não em cima dessa barreira de proteção. Outra coisa que não tem na linha vermelha são as juntas de dilatação térmica. As juntas não têm dispositivo de continuidade, né? E aqui é o local onde pode haver um desnível, tá vendo? Então a roda vem correndo, do outro lado está um pouquinho acima, ele vai bater aqui na quina, vai estourar o pneu e provavelmente esse veículo vai capotar. Ou então o vão ficou muito grande, né? Em dias de frio, o vão fica grande. No dia de verão, esse vão diminui um pouco, né? Então ao passar por esse vão, ele pode estourar o pneu. Ou então o outro lado ficou mais baixo devido à dilatação térmica, né? Todas essas situações podem causar um acidente, tá vendo? Então fura o pneu, estoura o pneu e o veículo capota. Existe um dispositivo, que é justamente esse dispositivo metálico, né, de aplicação obrigatória na junta de dilatação térmica, que é só instalar ali no local. Então a passagem do veículo por aqui é suave, não faz barulho, você nem sente que está passando por uma junta de dilatação. Outra coisa totalmente irregular é uma placa de propaganda enorme ao lado da pista e obviamente o motorista vai acabar se distraindo e é proibido essas placas a uma determinada distância de uma via expressa. Aqui nós temos aqui uma saída, né, a via expressa está do lado de cá, e aqui você tem uma alça de acesso. E aí a barreira de concreto que está ali do lado de lá, eu tenho aqui uma cunha de concreto. Isso daqui é totalmente proibido hoje. Antigamente era assim que se fazia, mas hoje é totalmente proibido. Então por quê? Porque pode acontecer de um ônibus desgovernado perder o controle e essa cunha de concreto vai servir como uma rampa de lançamento. E o ônibus vai ser lançado e vai cair lá embaixo, né, lá na Avenida Brasil. Então esse tipo de coisa tem que ser consertado imediatamente.
Além disso, eu tenho uma junta de dilatação térmica aqui que pode favorecer esse desempenho desse ônibus sendo lançado ao ar. E ainda, se vê, um motociclista aí parou justamente nesse local, muito perigoso, tá vendo? Então, qualquer um desses veículos aí que se estourar o pneu ou ficar desgovernado, ele vai em cima e vai matar esse motociclista. Significa que não há fiscalização, né, da via. Então, você vê, quando essas muretinhas, o veículo bate, ele é destruído, né? Então, hoje em dia, a norma estabelece que eu preciso colocar um atenuador de impacto, que são essas, parecem umas caixinhas de plástico, né? E elas são cheias d'água. Então, se um veículo vier aqui derrapar, furar o pneu e você perder o controle, ele vai bater aqui, né? Para isso que o veículo tem para-choque, não vai causar dano ao veículo e essa água vai conseguir amortecer ao longo desses metros aqui. O veículo vai parar, não vai capotar e todo mundo vai estar a salvo. Então, nós precisamos aí, de alguma forma, exigir que a prefeitura instale rapidamente esses atenuadores de impacto. Aqui eu até coloquei aqui a norma, né? A norma brasileira é a 14836, que diz como é que funciona a obrigatoriedade desses atenuadores de impacto. Aqui é uma outra curva que também faltou, né? Uma curva à esquerda que também faltou aquilo que eu já mencionei em outro local. E aqui tem uma situação muito grave, né? Que essa barreira de concreto que tem aqui do lado esquerdo, ela impede que um veículo desgovernado invada a pista contrária e provoque uma colisão frontal. Agora aqui, tá vendo? Não tem, eles colocaram uns picolés aqui no meio, daqui é totalmente irregular. Tá, então aqui é super perigoso, então essas coisas têm que ser consertadas imediatamente, né? Qualquer carro desgovernado vai invadir a outra pista e vai ter um choque frontal. As velocidades também, então se a via é de 100 km por hora, eu posso ter trecho um pouco reduzido, no máximo 90 km ou talvez até 80 km, mas eu não posso ter trecho com 70. A diferença entre a velocidade diretriz, que é 100, e a velocidade reduzida não pode ser mais do que 20%. Existe um ponto positivo, ali tem essa curva aqui, ela tem super elevação, tá vendo que do lado esquerdo a pista é um pouco mais elevada, né? Então com isso ele consegue neutralizar um pouco a força centrífuga. O veículo tem uma tendência a ir para fora pela tangente, o fato da pista ser um pouquinho elevada vai segurar o veículo aqui, então isso é um ponto positivo. Agora esse posto de observação que tem nesse acesso é totalmente irregular e muito perigoso. Olha, eles construíram uma base de concreto sólida e tem um mecanismo metálico aqui. Então um veículo que fica desgovernado, ele vai ser segurado por essa barreira de concreto lateral, mas ele vai chocar contra isso e provavelmente o motorista vai morrer. Então isso tem que ser imediatamente demolido, tá? Não é admissível que tenha um treco desse, né, no meio dessa pista. Aqui é um outro local que falta essa sinalização. E aqui, já próximo do túnel, eu tenho essas cercas metálicas. Eu não sei por que colocaram cerca metálica aqui, tá vendo? Inclusive tá mal conservado, tá tudo solto aqui. E daqui é um perigo, né? E daqui é proibido se colocar em via expressa esse tipo de coisa, porque acontece isso, tá vendo? Um veículo desgovernado, né? Aquela lâmina entra para dentro do veículo e mata todo mundo, né? Aquilo chama-se cerca metálica e serve para evitar que animais de grande porte, como cavalos e vaca, eles invadam a pista, né? É conhecido lá fora como guardrail, quer dizer, é uma cerca que protege a pista e não deixa os animais de grande porte invadirem a pista. É só para isso que existe. Oh, mas na linha vermelha não tem nem como um cavalo entrar lá em cima, né? Isso, então realmente é uma coisa totalmente equivocada fazer esse tipo de coisa. Já quase na entrada do túnel tem um buracão aqui, né? Então se um veículo ficar desgovernado, ele vai aqui nesse buracão, provavelmente vai capotar. E além do mais, eu tenho postes, né, metálicos enfincados aqui, ó, tá vendo? Então um veículo pode chocar contra esse tipo de coisa. Outra irregularidade é no túnel, né? Você vê que o túnel, na entrada do túnel não tem nada. Então do lado de fora é claridade, num dia de verão, está naquela claridade de verão. A sua
os seus olhos estão bem fechadinhos por causa dessa claridade, e quando entra nesse túnel escuro, você fica cego por alguns minutos até os olhos se acomodarem naquela escuridão. Então isso também é proibido hoje em dia, tem que ter uma iluminação grande logo na entrada, né? E daqui é um túnel da rodovia dos imigrantes, né, que eu ajudei a projetar. Então, tem uma iluminação grande, então você vem de uma área iluminada, né, durante o dia, entra numa área também iluminada dentro do túnel, e aí os seus olhos não sentem essa diferença. Dentro do túnel não tem nenhum equipamento de segurança. Isso é proibido, né? Precisa ter, aqui é um túnel da rodovia dos imigrantes, onde eu tenho hidrantes e extintores de incêndio a cada quilômetro, tá vendo? Eu tenho extintores ao longo do túnel. Aqui é uma situação que aconteceu em São Paulo, né? Onde um ônibus, né, chocou, eles estavam reformando essa pista, e tá vendo? Eu não tenho nenhuma linha de separação, então de madrugada esse pessoal voltava, e aí um caminhão-tanque saiu, ele invadiu aqui a pista do contrário e raspou todo a lateral desse ônibus. 15 pessoas morreram nesse acidente. Tá vendo? E tem um manual do DENIT dizendo, olha, você tem que ter uma faixa amarela aqui no meio, precisa ter cones de aviso e coisa e tal. Eles não fizeram nada disso. Tá? Então, realmente é uma coisa lamentável. 15 pessoas morreram absolutamente por negligência, ou por preguiça, ou por ignorância de quem estava fazendo a reforma, e quem estava fiscalizando também acho que estava com outro tipo de preocupação. Essa norma do DENIT, né, mostra, tá vendo? Precisa ter uma placa disso, uma placa assim, uma placa de redução de velocidade, precisa ter cones aqui ao longo, na proximidade. Então, diz claramente como que deve ser feito a coisa. Uma coisa muito comum no Brasil é que eles não conseguem diferenciar tráfego de trânsito, né? Então, tráfego e trânsito, todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Então, quem está dentro do ônibus, ele vai falar que está trafegando, né? É tráfego. Então, eu estou trafegando, né? Quer dizer, eu estou transitando pela ponte. Então, onde você está agora? Eu estou no ônibus e o ônibus está transitando aqui pela ponte. É porque eu estou dentro do ônibus. Aí uma pessoa que está tomando chopps aqui no bar vai dizer, não, o ônibus está trafegando. Então ele está fixo no local e diz que está passando o ônibus pela ponte, né? Então o observador, quando está no veículo, ele fala que está transitando. E quem está fora fala que está trafegando. E também existe, né, a engenharia de tráfego e a engenharia de trânsito, que são coisas totalmente diferentes. O engenheiro de trânsito não consegue fazer engenharia de tráfego e vice-versa, porque são ciências diferentes. Quem manda na via? A parte do leito carroçável é regulada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Tá? Tudo que passa lá tem que ser regulamentado, né? E quem regulamenta isso é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E do lado de cá do meio-fio é regulamentação da prefeitura. Então, uma coisa que as pessoas não sabem é que toda a calçada tem uma faixa de segurança de 60 centímetros, justamente para uma pessoa não levar uma chapuletada do espelho retrovisor do carro que está passando por aqui, né? Chama-se faixa de segurança. E outra coisa que as pessoas também não sabem é que estaciona o veículo em cima da sarjeta. A sarjeta é um dispositivo para escoamento de águas pluviais, tem que estar totalmente livre sempre. Mas estaciona em cima da sarjeta, isso é totalmente irregular. Esse carro tem que ser guinchado, tem que ser removido daí, não basta multar, ele tem que ser removido daí. E essas lixeiras, nessas caçambas que recolhem lixo também, não pode colocar em cima da sarjeta, tá? Por quê? Bloqueia a passagem da água. Então, olha, a enxurrada bate na roda dos carros, invade a calçada. Na calçada tem uma senhora idosa ou crianças, e acontece muitas mortes de enxurrada que pega as pessoas na calçada e carregam lá para baixo. Outra coisa que não tem na linha vermelha são a identificação quilométrica. Então, de repente, furou o pneu do meu carro, né? E eu estou parado ali, eu ligo para a companhia de seguro, falo, furou o pneu, manda alguém aqui para trocar a roda aqui do meu carro, né? Eu não sei como é que troca isso, tá certo?
Então, mas aonde que você está? Estou na linha vermelha, mas em que altura que está? Falei, sei lá, estou aqui num lugar aqui que não sei o que é. Então precisaria ter o manual, né, de sinalização vertical diz que é obrigatório ter essa identificação quilométrica. Isso é obrigatório pela norma, tá? E aí vem lá o motoqueiro, o motociclista, né, da companhia de seguro, vai lá e troca o pneu para a gente. Esse negócio de identificação quilométrica, já nas vias romanas, né, construído 300 anos antes de Cristo, já havia esses identificadores de quilometragem, chamava-se milha passum, porque eram colocados a cada 1000 passos, né, que dá cerca de 1.400 metros. Tá? Então, na via romana feita 300 anos antes de Cristo, já tinha esses identificadores de quilometragem. E as vias romanas também tinham essa marcação central para as carruagens, né, andavam pela direita e a via, ao contrário, andava aqui pela esquerda. E as vias romanas foram feitas com engenharia, tá, sob supervisão do exército romano. E hoje em dia, você faz uma via como essa aqui, nem precisa ter engenheiro. Tá? Então, a lei de licitação não faz nenhum tipo de exigência, qualquer aventureiro se mete a fazer, comete erros boçais, como esse viaduto que caiu lá em Belo Horizonte, né? Era um viaduto que seria feito para a Copa, acabou sendo demolido e não tem nada disso daí. Outra coisa que o pessoal esquece é que existe uma norma de acessibilidade, pessoas com deficiência de andar, com muleta ou cadeirante, né, tem que ter, né, nos edifícios, né, e também na rua, determinadas condições. Nos Estados Unidos, né, toda reforma, a empreiteira é obrigada a fazer esses túneis aqui para as pessoas andarem aqui embaixo. Então as pessoas ficam protegidas. Então se alguém escapou o martelo lá do pedreiro lá em cima ou deixou um tijolo cair, não cai em cima das pessoas. No Brasil ainda acontece esse tipo de acidente. Uma coisa raríssima, né? O colégio aqui em São Paulo, né, eles estão fazendo uma obra de reforma, tem justamente essa passarela, tá vendo? Protegendo a passagem dos pedestres, que é um caso muito raro aqui em São Paulo. Outra coisa muito rara que eu peguei aqui no Tatuapé, eles estão pintando o prédio. E aí, vocês reparam que os carros na rua estão todos empacotados aqui, ó. Estão reparando? Então lá, os homens estão lá pintando o prédio, e aqui na rua os carros estão todos com um plástico em cima. Tá? Isso aqui é uma demonstração de civilidade, porque, né, com o vento a tinta sai voando e os carros ficam tudo que estão estacionados na rua ficam tudo manchado. Não há uma regulamentação sobre isso, não é uma obrigatoriedade de lei, mas é uma questão de bom senso, né? Então, se o seu condomínio vai pintar o prédio, exija que os pintores coloquem plástico nos carros que estão estacionados na rua. Outra coisa é a sinalização viária, é uma coisa obrigatória, tá? Pelo Código de Trânsito, nenhuma via pode ser liberada ao tráfego se não houver uma sinalização adequada. Então, nesse caso aqui, essa via devia ser interditada, porque está oferecendo risco. Então, essa pessoa vai ser atropelada, porque o motorista, principalmente à noite, não vai ver que aqui é uma faixa de pedestre e vai passar por cima da pessoa. Outro engano é que eles acham que daqui é uma pintura. Então pega uma tinta látex, né, ridículo, e com um rolo eles ficam pintando. Esse negócio não dura nem 3 dias. Isso não é uma pintura, é uma película, né, uma película que deve ser aplicada com um veículo especial a quente, tá, para que ele dure 10 anos aqui, entendeu? Então tem que ser feito dessa maneira. Além do mais, tem que ter umas bolinhas de vidro dentro para que a noite seja reflexível, né? Que o farol do carro consiga mostrar as faixas. E tem até um aparelho chamado retroreflectômetro que mede o grau de reflexão. Então, e daqui são pouquíssimas prefeituras que sabem que é necessário, né,
Quem ganha dinheiro com isso é a empreiteira, né, que é pago para fazer tudo desse jeito, mas usa uma tintazinha latex que não custa nem um centésimo do coiso. Aqui eu tenho a exigência de vias coletoras, depois vocês podem ver, né, as curvaturas, né, tem lugares lá que a esquina é tão apertada que o ônibus tem que ficar indo e vindo aqui para conseguir entrar. Então, isso é erro da prefeitura. A prefeitura tem que regularizar e abrir uma curvatura maior nesses locais, né? Os veículos também, tá vendo? Então, as pessoas não fazem ideia, né, que o veículo andando reto, ele precisa de uma largura de faixa. E na curva, ele precisa de uma largura de faixa de 5 metros. Então, esse caso, por exemplo, tá vendo? O ônibus foi entrar aqui e passou por cima do carro aqui. Então, isso daqui não é erro humano, não é erro do ônibus e nem erro desse motorista. É erro da prefeitura que não pintou aqui a faixa, né? A faixa tanto para o carro como a prefeitura. Então, tem que processar a prefeitura para que a prefeitura pague o prejuízo no ônibus e o prejuízo nesse carro, né? Esse é o mesmo tipo de exemplo, tá vendo? O erro é da prefeitura, que não colocou a sinalização viária, que é obrigatória. A única situação que a gente poderia imputar culpa ao motorista do caminhão é se houvesse uma placa de proibido o tráfego de caminhões nesse trecho. Fora isso, o problema é da prefeitura. Aqui eu tenho outras situações, né? Caminhões capotando, né, por falta de super elevação, né? Então, o lado externo da pista tem que ser um pouquinho elevado para equilibrar a força centrífuga, né? Então, quando não tem isso, o caminhão simplesmente capota. Isso é muito comum, tá? Então, não é erro, não é falha humana, não é falha do motorista, é a pista que está errada. Tá vendo? Então, pelo regulamento IPR 742, a superelevação nos trechos curvos é obrigatória. Então, tá vendo? Eu tenho esse tipo de problema, tá vendo? Um caminhão na reta, a faixa pode ter 3,50 m. Já na curva tem que ter 4,50 m de largura a faixa, né? Nem todas as curvas obedecem esse critério. E tem lugar lá que os dois querem passar ao mesmo tempo. Está errado. O erro é da pista. Então, na via expressa primária, né, que é o caso da linha vermelha, eu tenho determinadas diretrizes, né, como largura de faixa, né, tudo isso tem que ser obedecido. E aqui fica muito claramente, né, que aquele poste tem que ficar a 1,80 m do acostamento. Bom, a linha vermelha nem acostamento tem, já é outra irregularidade. Então, no caso da linha vermelha, nós temos duas irregularidades: uma falta de acostamento e a outra que o poste não obedece a 1,80 m do acostamento. Isso aqui é o caso de um condomínio. Dentro do nosso prédio, o condomínio também tem que obedecer à lei, né? Isso aqui é um caso comum, né, que o ônibus está batendo aqui porque tem uma valeta. É ridículo ruas que passam o ônibus ter valeta de coleta de águas pluviais. Onde tem valeta é porque não tem galeria de águas pluviais. E se não tem galeria de águas pluviais, a prefeitura está errada, né? Porque do Estatuto da Cidade, a prefeitura é obrigada a colocar galeria de águas pluviais e evitar que a água da chuva corra pela superfície. Aí tem uma relação de normas do DENIT, só como curiosidade, aqui está a rodovia dos Imigrantes, que é uma rodovia totalmente ecológica. Entre esse tabuleiro e lá o Rio Cubatão, nós temos 70 metros de distância. Então, o barulho do caminhão não chega a afetar a vida da fauna aqui embaixo, né? A onça dorme aqui em cima da serra, aí desce para tomar água lá no Rio Cubatão, né? A tartaruga também tem livre trânsito, os macacos também. Então, tem 70 metros de distância do piso aqui da Serra do Mar até o tabuleiro. Então, vem gente do mundo inteiro conhecer a rodovia dos Imigrantes, porque é a única rodovia no mundo que obedece a critérios de ecológico. Isso em 1972, não existia a palavra ecologia, mas nós já preocupávamos com esse tipo de impacto negativo. A rodovia Anchieta era totalmente sobre a superfície, então a tartaruga não consegue atravessar, o macaco não consegue atravessar, então
acontece esse tipo de coisa. Outra coisa que é comum acontecer, inclusive acontece na linha vermelha, é que os moradores estão reclamando que faz muito barulho. Então, a justiça está obrigando a construir essas paredes de 6 metros de altura. Isso é coisa ridícula, tá vendo? Então, cria esses corredores com parede de 6 metros de altura. Eu não entro aqui. Sinto muito. Se eu encontrar uma situação dessa, eu não entro. Porque é um túnel da morte. Porque se acontecer alguma coisa aqui, né, acontecer uma trombada, um congestionamento, e começar a pegar fogo num dos carros, não tem como o bombeiro chegar com o carro-pipa para apagar o incêndio. Então isso chama-se corredor da morte, tá? Isso deveria ser proibido aqui no Brasil, mas é muito comum aqui em São Paulo, né? Aí na linha vermelha também fizeram alguma coisa parecida por causa aí das balas perdidas, tá? É um horror isso. As placas de rua têm uma regulamentação, né? Tá aqui, eu vou passar direto por cima, tá? Tem uma razão das placas ser verde ou as placas serem azuis, tá? Isso tem uma razão. Numa outra oportunidade eu vou contar porque as placas azuis são azuis, as placas amarelas são amarelas, então tem uma razão para isso. Tá tudo aqui explicadinho. Ministério Público. Qual o papel do Ministério Público? Né? Muitas pessoas acham que o Ministério Público pertence ao Poder Judiciário. Não. Né? O Brasil, nós temos o Poder Executivo, nós temos o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e nós temos um quarto poder chamado Ministério Público. Então aquela praça que chama Praça dos Três Poderes tinha que mudar de nome, né? Porque na verdade deveria ser Praça dos Quatro Poderes, assim que funciona no Brasil. Então, para nós aqui do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, cada estado tem o seu Ministério Público. Então, você tem o Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Né? Como é que funciona esses Ministérios Públicos? Tá? Eles funcionam por intermédio de promotorias. Tá? Então, aí só o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, veja quantas promotorias tem. Tá, vocês só não vão no Ministério Público reclamar de alguma coisa porque vocês não querem ir, ó, porque é pertinho, né? Do lado da sua casa deve ter alguma coisa. Então, o Ministério Público atende interesses coletivos e também interesses individuais também. Então, procura conhecer melhor, né? Aqui eu tive uma situação, né, de um prédio, né, que você sabe, eu sou engenheiro civil e faço perícias, né, eu tenho mais de 5.000 perícias feitas em edifícios aqui. E um edifício me contratou, dizendo que quando chove, o segundo subsolo enche d'água. Tem um buraco ali na parede que quando chove sai água. E forma assim uma lâmina de 20, 30, 50 centímetros dentro da garagem, mesmo porque a drenagem é deficiente. Então, já foram na prefeitura, mas como tinha cheiro de esgoto, acharam que era a concessionária de esgoto. Aí a concessionária de esgoto falou que não, era um cano, era uma tubulação da telefônica. E ficou um jogo de empurra, ficaram 8 anos nessa briga. Correndo atrás de prefeitura, concessionária de esgoto, de água, de telefonia, de TV a cabo, né, e não conseguiam resolver. Aí me contrataram. Aí eu fui numa reunião de condomínio, né? Nunca vi uma reunião de condomínio onde estava todo mundo presente, né? Tinha até gente de pé. Eu falei, por favor, eu quero que todo mundo sentado, que eu não vou fazer uma reunião com gente de pé, com o braço cruzado. Isso é muito ameaçador, é constrangedor. E eu, como perito, não vou participar de uma reunião desse tipo. Aí eles subiram nos apartamentos, pegaram a cadeira, trouxeram, e quando estava todo mundo sentado, eu dei início à reunião. E aí eu verifiquei que eles tentaram de tudo, mas tudo no caminho errado, né? Eles tinham que movimentar o Ministério Público. Aí eu orientei como é que fazia isso, eles deram entrada no Ministério Público. 3 dias depois, umas 14 ruas no entorno daquele prédio apareceu interditado, é a concessionária de gás, é de esgoto, é de telefonia, TV a cabo, e todo mundo lá correu atrás das suas redes. Consertaram em 14 dias. Em 14 dias estava tudo resolvido. Uma briga de 8 anos e eu resolvi em 14 dias. Então o Ministério Público é muito eficiente no Brasil, funciona, tá?
E a gente tem que, olha só, as coisas, né, com que as áreas de atuação do Ministério Público, tá? É igual em todo o Brasil. Então tem a patrimônio público, ambiente, direito do consumidor, né, a criança, adolescente e os idosos, né, e assim por diante, são as áreas de atuação do Ministério Público. Agora tome muito cuidado, quando for ir no Ministério Público, não chama o juiz lá de juiz, tá? Porque juiz é aquele que comanda uma vara, né? Você tem uma vara civil, uma vara do trabalho, quem comanda a vara é o juiz. Aí isso é a primeira instância. Então, quando vai na segunda instância, o advogado que está lá, o juiz que está lá, ele não é juiz, ele chama-se desembargador. Se você chamar o desembargador de juiz, ele é capaz de dar um pontapé na sua bunda e mandar você sair da sala, né? O promotor é o comandante de uma promotoria, que faz parte do Ministério Público. Então, indo no Ministério Público, né, você chama lá a autoridade lá, chama ele de promotor, né? Não chama ele de juiz, que ele vai ficar muito ofendido, tá? São promotores, tá? Então isso é importante. Um exemplo prático, né, de atuação do Ministério Público, e que a gente pode fazer essa reclamação, né? Não chama reclamação, chama-se denúncia, mesmo à distância. Então, aqui tem um caso, né, esse caso aqui, né, você viu, de noite, ó, onde tem faixa, você sabe onde que termina o seu lado. Onde não tem faixa, você não sabe onde que termina. E sem querer você invade a outra pista. E acontece esse acidente como aconteceu lá em Borborema. Nas escolas, por exemplo, tá vendo? Esse monte de aluno não tem nenhum tipo de proteção. Devia ter uma barreira de concreto para evitar que algum ônibus desgovernado invadisse a calçada. Tem muito acidente em entrada de escola. Tem uma norma do Denatran, né, específica sobre sinalização de áreas escolares. Então vale a pena, né, que os Rotary, se a escola não tiver, o Rotary pode comprar, adquirir esses manuais e fazer uma doação para cada uma das escolas, para eles saberem que existe todo o entorno, não é só na frente da escola, tá? Então, os alunos descem na estação do metrô, que fica a 3 quadras da escola. Todo esse trajeto, desde a estação do metrô até a escola, toda essa área tem que ser de responsabilidade da escola, tá? Não adianta falar que aconteceu fora do ambiente escolar, não é assim que funciona não, tá? Porque a escola é um polo de atração e atrai os alunos descem do ônibus lá a 3 quadras e vêm andando pela rua. No meio do caminho tem uma padaria, tem uma videolocadora e assim por diante, entendeu? Então essa padaria e coisa e tal também tem que ficar sob supervisão da escola também, né? Que tipo de alimento que eles servem para os alunos e assim por diante. Tá, então essa cartilha do Denatran mostra tudo que tem que fazer, o nível de serviço, né, se é poucas pessoas, se são muitos alunos, tá? Fala também da ordem na via pública e também tem um monte de desenho, tá vendo? Então, a escola está aqui, então tem que ter aqui uma faixa de travessia, tem que ter uma placa de advertência amarela, precisa ter uma placa de redução de 30 centímetros, de 30 km por hora, tem que ter uma placa de proibido de estacionamento. Então tem toda uma regulamentação que tem dentro. Isso é lei, é obrigada a fazer. A prefeitura é obrigada a adotar a escola e o entorno dela com todas essas coisas aí, tá certo? Então basta o diretor da escola fazer uma denúncia no Ministério Público, que uma semana depois já está tudo regulamentado, tá? O Ministério Público tem poder para intimar o prefeito, o governador do estado, ele tem poderes para isso, tá? Olha que bonito, né? Escola próximo de uma curva, tudo isso está retratado nessa cartilha, tá vendo? Olha que bonito, é tudo detalhado, é só seguir. Então, na verdade, o Ministério Público, ele tenta tornar realidade a satisfação, os anseios e os desejos da sociedade. Tá? Então, o prefeito não está fazendo o que tem que fazer. Ele prometeu um monte de coisa, mas não faz nada. O vereador também não está fazendo nada do que ele tem que fazer, entendeu? Então, o Ministério Público bota a ordem na casa e eles podem até mandar prender o prefeito, tá? Tem poderes para isso, tá? E além do mais, né, existe um imposto chamado CID, né, que muito se comenta, né, a CID, e ninguém sabe o que é essa CID e para que serve. Então, todo combustível, né, álcool, gasolina, óleo diesel, coisa e tal, paga o CID. Para que serve o CID? É
única e exclusivamente para investir na infraestrutura de transporte. Quando foi criado o CID, reconhecesse que o Brasil foi negligente nessa questão de sinalização de trânsito ou de largura, de faixa, das vias, e precisaria ter uma verba especial para conseguir botar em dia todas essas falhas que foram cometidas, toda essa negligência que foram cometidas ao longo de muitos anos. Então a CID é justamente para isso. Então, por exemplo, a ponte Rio-Niterói não tem acostamento. Gente, é ridículo isso, caramba. Então, com o dinheiro da CID, você poderia criar a faixa de acostamento na ponte Rio-Niterói e na linha vermelha também, tá certo? Dinheiro para isso tem, que é o dinheiro que vem da CID, é específico para isso. Ministério Público, né, do Estado do Rio de Janeiro, sabe que a sede fica aqui na Avenida Marechal Câmara, tá? Fica ali no centro, tranquilo, pode ir lá. E aí eu vou relatar para vocês um caso, né, de um ônibus lá em Santa Catarina. Tem uma serra com muitas curvas chamada Serra Dona Francisca, perto de Joinville. Aí o ônibus, né, ficou desgovernado, estourou o pneu, o motorista perdeu o controle e ele caiu para uma ribanceira de 150 metros de altura, um buracão que tinha lá. E aí 51 pessoas morreram. E eu aqui de São Paulo fiquei indignado. Como é que pode ter uma via como essa, né? E não tem a barreira de contenção? Eu fiquei super indignado. Então daqui mesmo eu preparei um dossiê, fiz um relatório técnico de engenharia, mostrando as falhas que tinha naquele trecho, sem ir lá, né? Só pegando dados da internet. Aí tem um e-mail, tá? Que eu recebi da promotoria lá da Justiça de Joinville, dizendo, por ordem da doutora Simone Schurz Correia, promotora do 15º PJ, sirvo a presente para comunicar-lhe a instauração do procedimento número tal, com base em documentos encaminhados por Vossa Senhoria, que tem por objetivo apurar possível ausência de equipamento de segurança em trecho da rodovia Santa Catarina 418, que culminou em acidente com 51 vítimas fatais na Serra Dona Francisca em 14 de março de 2015. Então, recebi um e-mail dizendo que a minha denúncia foi acolhida e eles, a partir dessa minha denúncia, instauraram lá um processo dentro do negócio. Inclusive, né, acessando o site do Ministério Público de Santa Catarina, está ali, ó, a sua manifestação foi recebida, tem o número do processo e coisa e tal, e tem aqui quem fez a participação é o Roberto Massaro Watanabe, tá? Então, mesmo à distância, é possível você fazer esse tipo de denúncia, né? E um ano depois, os jornais e coisa e tal noticiaram que foram feitas diversas melhorias naquela estrada lá da Serra da Dona Francisca. Então, da mesma forma, né, e quem tiver alguma dúvida ou tiver algum interesse em encaminhar alguma coisa no Ministério Público aí do Estado do Rio de Janeiro, pode entrar em contato comigo, estou à disposição, né, para orientar como que isso é feito habitualmente, tá? Então, pode ser uma pessoa física, né, ou pode ser o próprio Rotary. Eu acho que o Rotary, personalidade jurídica, tem uma força maior, né? Então, se no seu clube tiver uma comissão de segurança no trânsito, né? O Adílio Valadão aí pode ajudar, como é que monta uma comissão de trânsito, de segurança no trânsito. E aí, na área de atuação do seu clube, verifica quais são as escolas que tem. Vamos começar pelas escolas, né? Que matam, o trânsito matam os alunos. Então, a gente vai nas escolas, olha aí o entorno, se tem faixa de travessia, placas de sinalização e coisa e tal. E aí a gente ajuda a diretora a mover uma ação no Ministério Público, obrigando a Prefeitura a instalar as tais das placas, tá? Então fica aí, rapidamente, né, não querendo invadir muito o tempo precioso, agradeço, né, pela atenção, pela oportunidade. Está aí o QR Code de novo, né, quem não fotografou a primeira vez, pode fotografar e ter todas as 230 transparências em PDF à disposição. Prezado companheiro Watanabe, em nome dos associados do clube, desejamos expressar o nosso agradecimento pelo aprendizado. Está o certificado que vai ser enviado. Obrigado. Tá bom? Eu não poderia deixar de pedir uso da palavra para agradecer a referência feita a mim pelo ilustre Roberto Watanabe, mas seria injusto até ficar calado se eu não distribuísse
essas palavras tão generosas dele, por todos os membros da comissão dos rotarianos do trânsito presentes aqui nesta reunião. Eu peço licença para não citar o nome de alguns, para não entrar em outro tipo de falha, não citar o nome de todos. Mas estejam certos, foram uma equipe de trabalho extraordinária que nós tivemos reunidas. Nós, infelizmente, tomamos conhecimento dos absurdos do trânsito que se passa no Brasil, sofremos muito com aquilo. Aquele ônibus que capotou, virou de teto para o chão, que morreram todos os passageiros que estavam no segundo andar dele, 22 passageiros. Eu fiz uma correspondência com a R para vários órgãos brasileiros, o DENIT, Ministério do Transporte, o próprio fabricante do ônibus. Eu devia ter guardado, catalogado aquelas respostas. Foram as mais absurdas possível, fora os que não me responderam. Então, Roberto Watanabe, eu quero agradecer muito as palavras que você dirigiu ao nosso grupo, dar o parabéns ao Rio Comprido, manifestar minha frustração, porque eu ia convidar o Watanabe e vocês foram mais rápidos que eu. Eu fiquei frustrado. Foi a Zélia. Foi a Zélia, né? E uma correção apenas. Esse senhor, dedicado à Rotary como é, Zenilda falou que ele fez uma palestra na Unigran Rio. Não, Zenilda, se lembrar direitinho, Zenilda é um dos membros da equipe. Ele veio de São Paulo, às suas próprias custas, e deu a aula inaugural num curso de engenharia da Unigran Rio. Então, é um cidadão assim, de um amor à Rotary, de um desprendimento à Rotary, veio e voltou às suas custas, não aceitando que nós o reembolsássemos. Para finalizar, vocês viram a dedicação dele. Ele se colocou à disposição para quem quiser, através do Ministério Público, falar com ele para saber como chegar ao Ministério Público. Parabéns, Roberto Watanabe, parabéns ao Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido. Obrigado. Eu só aceitei a carona, né, que o Adílio, eu não me lembro quem mais estava junto, de Antônio, carro entre Duque de Caxias e a rodoviária lá do Novo Rio. Entendeu? É isso mesmo. Carla Garcia. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. É a primeira vez que eu participo de uma reunião de vocês e é um prazer enorme. Já tive a oportunidade de estar com o Roberto Watanabe numa reunião conjunta que fizemos sobre o Distrito 4.420 e é um prazer estar aqui. Eu só quero fazer Bom, primeiro, eu peguei só, acho que da metade para o final e achei fantástico. Eu não sou engenheira, mas eu tenho uma empresa de engenharia na área de infraestrutura viária. E essa empresa eu abri agora esse ano porque eu represento balanças rodoviárias, balança de pesagem de caminhões. E eu entrei numa discussão muito grande com o Ministério da Infraestrutura esse ano, porque existe um movimento do Executivo em atender aos anseios e solicitações, principalmente dos caminhoneiros, né? Para que fosse mais afrouxada a fiscalização de peso, especialmente peso por eixo. Peso por eixo, quando existe sobrecarga por eixo, companheiro Roberto, me corrija se eu estiver errada. Quando existe sobrecarga por eixo, existe um dano muito grande ao pavimento, existe um risco muito grande às obras de arte em engenharia são viadutos, são as grandes obras, né? Um risco muito grande de desgaste. As nossas estradas, elas são antigas, então aí eu também descobri essa questão do 45 ou 450, que é aquela norma para a construção das rodovias, de tonelagem e tudo mais. E eu fiquei muito espantada, porque existe esse movimento para atender uma reivindicação dos caminhoneiros, para liberação de pesagem, em que o governo está cedendo. Então, a gente está vendo uma movimentação no legislativo para aceitar, por exemplo, pesagem por sensor, como se fosse aqueles radares. Então, tem o sensor na pista, pesagem em alta velocidade, que tem uma margem de segurança muito questionável, porque quando você aumenta a margem de erro do instrumento, você aumenta também a margem para multa,
Os caminhoneiros, a gente sabe que muitos andam na legalidade, mas muitos também exageram, então você aumenta esse exagero e existe um grande risco para a segurança de todos que estão na via. Então, eu queria ouvir do Roberto se ele tem algum entendimento sobre esse movimento que está acontecendo, dessa liberação, dessa frouxidão que está acontecendo com a pesagem de caminhões nas rodovias. Vocês conhecem aqui a marginal do Rio Tietê? Deve ter assim umas 15 pontes atravessando o Rio Tietê e a marginal passa por baixo. Se o trânsito estiver congestionado, eu não paro embaixo de ponte. Eu paro antes. E os pessoal ficam atrás buzinando, ô japonês, não sei o que, coisa e tal. Não, tudo bem, pode xingar à vontade, já estou acostumado. Eu não paro embaixo de ponte. Então, eu vou contar uma coisa que é o seguinte. Quem autoriza o tráfego de um veículo é o CONTRAN. E quem diz o que precisa, como tem que ser feita a estrada, o túnel, o viaduto, a ponte, é o DENIT. E por causa dessa porcaria chamada coligação partidária, o pessoal do CONTRAN não conversa com o pessoal do DENIT. Então, eu fiz a rodovia dos imigrantes para fazer um daqueles viadutos, o engenheiro falou assim, bom, essas vigas tem que aguentar quanto? Não, tem que aguentar o maior caminhão que tem. Na década de 70, o maior caminhão pesava 45 toneladas. Exatamente, isso que é essa norma da BNT que eu estava tentando lembrar. Que tá, existe então, a norma diz, olha, se você fizer um viaduto que aguenta 45 toneladas, tá ótimo. Tá? Aí o CONTRAN não é nem movimento dos caminhoneiros, é a tendência mundial. Não existe caminhão de 45 toneladas. Hoje os caminhões todos carregam 75 toneladas e tem os grandes que carregam 93 toneladas. Então, um caminhão de 93 toneladas é autorizado pelo CONTRAN a trafegar nas vias brasileiras. Eu não paro embaixo de uma ponte ou de um viaduto que foi feito para aguentar 45 e está passando um caminhão de 93 toneladas lá em cima. Eu não quero morrer embaixo de... Sabe o que eu ouvi deles? Sabe o que eu ouvi deles, companheiro? Então, que já tem tanto tempo que passa e está aí de pé, um pouco mais não vai fazer diferença. Eu ouvi isso de técnico deles. Tá, então você viu que todo ano, né, tem um viaduto caindo, justamente por causa disso. Tá? Tem caminhão de 93 toneladas passando numa ponte, num viaduto que aguenta só 45.